Vamos ler um texto na palavra do Senhor, bem conhecido. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 4. Vamos estar bem atentos para nós entender que o Senhor quer falar conosco. Amém? Versículo 1 em diante. Versículo 3 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, que era cerca da hora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então, disse-lhe a mulher samaritana: Como é que tu, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, preste atenção nessa palavra, dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e venha cá. E vem cá, né? A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tu dissestes bem, eu não tenho marido, porque tu tivesses 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Amém? Glória a Deus. Até aqui tá bom, para nós entendermos aquilo que o Senhor tem colocado aqui no meu coração. Ver se eu consigo, que a alergia aqui tá brava, né? Mas hoje é uma noite de ceia, irmãos, e a gente olha a igreja assim, né? A gente fica muito triste de ver a igreja tão vazia, né? Realmente as pessoas não estão querendo mesmo, não é só aqui em Colina, viu? Eu acredito que aqui é um pouco pior, mas em outros lugares também a coisa não está indo bem. Tem lugares que a igreja está abrindo só no domingo, né? Outros lugares já faz 6 meses que não abre. E assim mesmo, onde está abrindo, as pessoas não estão indo, né?
porque não estão mesmo querendo ter compromisso. Parece que essa situação veio mesmo para revelar muita coisa, né? Inclusive, eu fiz questão de ler esse texto aqui. Eu acredito que precisaria ter mais pessoas aqui, né? Mas eu sempre falei aqui para os irmãos, diz certos pregadores, que Deus não fala com ausentes, né? Deus só fala com aqueles que se apresentam e se disponibilizam para ouvir, né? Então, é um texto que os irmãos já conhecem, as pessoas que estão aí nas redes sociais também já conhecem. E quando a gente lê esse texto aqui, irmãos, como eu já li muitas vezes, de forma bem superficial, assim, corrido, nós podemos fazer uma assertiva, que essa mulher era uma mulher muito infeliz na sua vida sentimental, e sobretudo que ela era uma mulher muito promíscua. Mas isso, quando nós fazemos lendo o texto, sem prestar atenção em alguns detalhes e sem ter empatia. Essa palavra eu nem gosto muito dela, né? Está muito usada hoje, mas é verdade. Empatia é se colocar no lugar dos outros, né? Então, fiquei lendo esse texto algumas vezes, pensando, e essa mulher, no coração dela, tinha alguma coisa. Eu fiquei lendo o texto e pensando, ela morava numa família, com uma família que não era dela. Olha que interessante, né? E ela tinha algo escondido no seu coração. E essa mulher, como eu disse, né, se a gente for falar, os pregadores que eu já ouvi, pelo menos até hoje, falando a respeito desse texto, como essa mulher ela era suja, eu ouvi um pregador dizendo, né? Essa mulher ela é imunda. Mas, irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender, isso aqui vale para todos nós, é que a gente nunca deve colocar as mãos ou querer emitir opinião numa situação que nós não conhecemos. Isso é muito sério. Nós não podemos fazer juízo de valor se a gente não sabe do que está acontecendo. Porque a pessoa já começa a dizer é assim ou aconteceu assim, sem saber o que ela está falando. Primeiro, ela precisa ter um conhecimento pleno da situação, para depois ela falar. Por isso que é sempre bom, quando uma pessoa vai falar com a gente ouvir primeiro, né? Vamos ouvir. Não atropelar o negócio, né? Para saber por que determinadas pessoas tomam certas atitudes. Por que às vezes nós tomamos certas atitudes, ou alguém que nós conhecemos? Porque quando você vai olhar o pano de fundo, o tecido histórico da história daquela pessoa, você vai descobrir muita coisa. Não é assim que fazem os psicólogos e os psiquiatras, os terapeutas? Conta a tua história aí, quem é você, quem é sua mãe, quem é seu pai, de onde você veio, o que seu pai e sua mãe fazia, onde você conheceu seu marido, onde você conheceu sua esposa, porque eles querem chegar a uma conclusão, eles querem fazer uma análise detalhada para poder descobrir por que aquela pessoa está precisando de terapia. Essa mulher samaritana, é interessante quando você olha para o texto, Jesus poderia, a Bíblia diz que Jesus ouviu, né, que os fariseus estavam fazendo um grande fermento, isso era característico deles, para que houvesse um choque entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. Então, eles até inventaram que Jesus estava batizando, mas Jesus não batizava ninguém, está no texto aqui do capítulo 4, né? Quem batizava eram os discípulos de Jesus, e eles começaram a dizer que Jesus batizava mais discípulos do que João, para criar um conflito entre eles. Então Jesus deixou a Judéia, a Bíblia diz, e partiu para a Galileia. Mas a Bíblia diz aqui que era necessário passar por Samaria. Deus, irmãos, Ele sabe fazer, né? Jesus é formidável. Depois que nós terminarmos essa mensagem aqui,
eu quero que cada um de nós faça uma análise e vamos perceber algumas coisas, algumas sutilezas de Jesus. Sutileza que eu estou falando não é no sentido pejorativo que as seitas fazem, não. As seitas se utilizam de sutilezas, mas para poder enganar as pessoas. No caso de Jesus aqui, não. A Bíblia então nos mostra que Jesus vai na direção de Samaria. Quando ele chega próximo a esse poço, que a Bíblia chama no Novo Testamento de lugar chamado Sicar, que o Antigo Testamento, o texto hebraico chama de Siquém, que é onde José tinha dado lá um pedaço de... Jacó tinha dado um pedaço de terra para José, e é onde José tinha dado ordem para que os seus ossos fossem levados e sepultados lá. É exatamente aqui, nessa região. E a Bíblia mostra então que Jesus chega ali, nesse lugar. Irmãos, essa mulher tinha algo escondido no coração dela, e ela não sabia, ela pensava no coração dela, que ninguém poderia imaginar. Porque quem faz as coisas escondido, geralmente ela pensa assim, ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Eu estou fazendo isso aqui, mas meu marido está longe, minha esposa está longe, meu pai está longe, minha mãe está longe. Entretanto, nós já falamos várias vezes aqui que não tem como brincar de esconde-esconde com Deus, não é? Aquilo que eu faço na calada da noite, Ele está vendo. O hino das crianças, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, né? Então, essa mulher aqui, irmãos, ela levava realmente uma vida promíscua, né? Mas eu quero, se os irmãos me permitem aqui nessa noite, eu queria fazer um pouquinho aqui de um papel de advogado dessa mulher agora. Não é advogado do diabo não, viu? Tem um filme, né? O advogado do diabo. Não. Advogado da mulher samaritana, que é uma mulher que é conhecida como mulher samaritana, nem o nome dela, irmã Roberta, aparece aqui. Interessante, né? Porque geralmente quando um nome não aparece em algum lugar, é porque a pessoa é desprezada. E na genealogia bíblica, que tem um conceito bem patriarcal, a mulher não é contada na genealogia. E aqui o nome dela não aparece. Mas essa mulher entrou para a história de uma forma tamanha, tão grande, de uma forma tão abrangente e emblemática, que nós estamos falando dela aqui hoje, 2000 anos depois. O que acontecia com essa mulher, irmãos? Por que essa mulher chegou nessa condição? O que ela ia fazer no poço? Todos os dias nesse poço? Ela ia buscar água no poço? O que vocês acham? Essa mulher estava indo ali buscar água. E a Bíblia nos mostra que ela vai se encontrar com Jesus justo ali, perto da hora sexta, meio-dia, né? No intenso calor. Vamos dar uma olhada no outro lado da moeda da vida dessa mulher nessa noite? Vocês estão preparados para ver o outro lado da moeda? O que levou essa mulher aí nesse poço? Porque o que ela ia fazer nesse poço? Ela não ia buscar água nesse poço. O cântaro que ela levava era apenas um disfarce que ela utilizava, porque ela ia buscar um outro tipo de água ali. E ela ia, todos os dias. E quando ela chega ali nesse dado momento, nesse dia, quem está ali parado? Jesus. E Jesus pede água para ela. E nesse momento ela vai demonstrar algo que Jesus, na sua percepção inigualável, ele já vai decifrar. Quando ele pede água para ela, porque os discípulos tinham ido, a partir do verso 8 aí, para a cidade, né? Ele disse, dá-me de beber. Eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta. E a Bíblia diz que os discípulos já tinham ido buscar alimento. E aquela mulher responde para Jesus de forma ríspida. Mas ela disse à mulher, como é que o Senhor, sendo um judeu, olha aqui, pede água para mim que sou mulher de Samaria? E aí a Bíblia vai explicar por quê. Já fazia muitos anos, desde o ano 700 e tantos anos antes de Cristo, 722, que os samaritanos não tinham comunhão com os judeus. Porque os samaritanos não eram uma raça pura. Eles eram judeus miscigenados com os assírios. Ok?
Então, irmãos, Jesus vai responder para ela agora, eu quero que você observe comigo o verso 10. E Jesus diz para ela assim: mulher, respondeu Jesus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Agora, que dom é esse que Jesus está falando com essa mulher? Qual dom? Vocês já pararam para pensar? A Bíblia, irmãos, não é só para ler ela tem que ser analisada. Se a gente fizer uma leitura corrida aqui também, a gente vai pensar assim: o dom que Jesus está falando para ela é ele próprio, porque ele é o Messias, o dom de Deus, porque ela conhecia sobre o Messias. Mas não é esse dom que Jesus está falando para ela. Jesus está falando de um dom que Deus havia dado para essa mulher. Vocês sabiam disso? Essa mulher tinha um dom de Deus. E aí você pode pensar: mas espera aí, pastor Mauro, você aí na internet, como que essa mulher poderia ter um dom se ela estava vivendo uma vida totalmente promíscua? Ela estava indo buscar algo aí todo dia nesse poço que não era água. Os irmãos já imaginam o que era, né? E essa mulher era escrava desse poço. Eu não sei se você é escravo de alguma coisa, né? As pessoas que estão nos ouvindo aí, se tem alguma coisa que está te escravizando ainda, e todo dia você tem que ir lá. Todo dia. Porque as pessoas que costumam fazer as coisas escondidas, elas vão fazer sempre. Dificilmente elas vão parar de fazer. Aqueles que usam droga, aqueles que se embriagam, aqueles que jogam, são viciados em jogo, aqueles que têm a vida de mentira, né, de engano, eles sempre vão fazer a mesma coisa, porque eles se tornam escravos. Eles não conseguem se libertar, a não ser que eles queiram ser libertos. Nós já falamos aqui inúmeras vezes, exaustivamente, muitas pessoas poderiam estar aqui nessas cadeiras. Eles não estão porque eles são escravos. A grande verdade é essa, irmão. Talvez se um dia trocar o pastor aqui dessa igreja, façam um teste. Talvez alguns deles até voltem aqui. Mas será que eles vão permanecer aqui? Essa é a pergunta que fica. Eles poderão ficar um tempo, mas depois aí a gravata do pastor já não é mais vermelha. A gravata é verde talvez, mas eu já não gostei dessa gravata também. Porque são escravos de algumas coisas. E quando nós somos escravos, irmãos, nós não conseguimos ser libertos ainda, porque nós não deixamos a verdade entrar no nosso coração. Porque quando a verdade entra no nosso coração, nós somos libertos. Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Essa mulher, irmãos, ela tinha algumas coisas no coração dela. Quando Jesus fala para essa mulher: tenho sede, eu fiquei pensando uma coisa: como que Jesus pode dizer que tem sede? É claro que nós sabemos que ele está falando isso como homem, mas quando que Jesus teve sede, irmãos? Quando que a água da vida pode ter sede? Quando que o pão da vida pode ter fome? Quando que aquele que é o que nos protege pode ter medo? Quando que aquele que aquece o nosso coração pode sentir frio? Quando aquele que refrigera a nossa alma pode ter calor? Ele vai responder isso em Mateus 25, quando ele diz: eu estive nu e não me destes de vestir, eu estive com fome e não me deste de comer, eu estive com sede e não me deste de beber. E os discípulos perguntaram: Senhor, mas quando foi isso? E ele respondeu: todas as vezes que fizerdes a um desses meus pequeninos, é como se você estivesse fazendo a mim. Significa que Jesus, ele tem sede através da vida das pessoas, que tem fome e sede de justiça e sabe que está muito distante. É o que estava acontecendo com essa mulher. Por isso que Jesus diz para ela: eu tenho sede. Porque Jesus está se colocando no lugar dela agora e dizendo para ela: eu sei a tua sede. Qual é? Eu te conheço. Irmãos, não adianta, Jesus está de olho em nós. Ele está esquadrinhando o nosso coração. Toda vez que eu tomo uma atitude equivocada e que eu continuo fazendo ao contrário do que foi lido aqui pela Andréia,
que obedeceu, ouviu e entendeu o que o profeta disse, Jesus está próximo de nós nos olhando. Toda vez. Então observem que o versículo 10, Jesus vai falar para ela de um certo dom. Essa mulher tinha um outro problema, ninguém dava atenção para ela também. Mas Jesus deu. Quando ela chegou por ali, Jesus, mesmo sendo um judeu, que não conversava com os samaritanos, não é por acaso isso daí, porque Jesus ele se apresenta como um bom samaritano, em Lucas capítulo 9, né? Mesmo ele sendo judeu. Então aqui, Jesus começa a conversar com ela. E Jesus, quando ele fala desse dom aqui, e quando ele fala para ela, que se você soubesse quem está te pedindo água, ele está tratando de duas coisas. Primeiro, o dom que havia nela. Segundo, ele está se revelando. Quando ele disse, se você soubesse, porque essa mulher tinha esperança messiânica. E Jesus está dizendo para ela, você sabe quem está falando com você? Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o seu Mashiach, né? Como eles dizem, Messias. E tem um dom em você. Se você soubesse, só que essa mulher não tinha entendido ainda. Irmãos, às vezes, algum de nós aqui pode ter um dom de Deus, mas enquanto nós não entendemos o jeito de fazer, o jeito que Deus quer que nós façamos, a maneira que Deus quer que nós orientemos, e tem que ser do jeito dele, não é do nosso jeito. Não, eu tenho dom, eu faço do jeito que eu quero. Esquece, o teu dom vai se esvair cada dia, porque Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus quer que nós façamos segundo a orientação dele. Vou fazer de qualquer jeito, quando me der na telha, porque eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso com Deus. Jesus não aceita esse tipo de coisa. Essa mulher tinha um dom, mulher samaritana, mulher que praticava promiscuidade, já tinha tido 5 maridos. A Bíblia diz que Jesus agora está falando com ela sobre algo que só ela pensava que sabia. Né? No versículo 11, Jesus vai dizer para ela assim, aliás, no versículo 11, disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde tens essa água viva? Aí ela vai perguntar uma coisa, és tu maior do que Jacó? No verso 13, Jesus vai responder para ela o seguinte, observem, porque quem tinha construído aquela fonte ali, aquela fonte que ela estava, o poço, que é onde os viajantes vinham com seus rebanhos para tomar água, e ela já aproveitava ali para fazer programas, que é o caso dela ir ali, era esse, ok? Então, ela não estava entendendo que Jesus não estava falando daquele poço, Jesus não está falando desse tipo de água, Jesus não está falando para ela que está com sede daquela água. A Bíblia diz agora, no 13, que ela diz assim, Jesus vai responder, disse, qualquer que beber desta água, terá sede desta água. Você sabe que é a água que Jesus está falando? Da água que ela bebia. Não é a água do poço. Jesus está falando com ela da água que ela bebia. Voltará novamente a ter sede. Porque, como eu disse, a pessoa é escrava. Ela faz hoje, aí ela vai, aparentemente ela saciou a sua sede, mas daqui a pouco ela precisa mais. Daqui a pouco mais. E mais. E ela vinha ali todos os dias. E Jesus está dizendo para ela, eu tenho uma água diferente para te dar. Não é essa água que você está bebendo todo dia. Porque essa mulher, irmãos, ela estava falando com Jesus, na medida que ela ia falando, ela ia revelando o seu segredo para ele. Ela era uma mulher carente, carência afetiva ela tinha. Agora, quando Jesus, observe comigo, versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. Quer ver como que Jesus não está falando para essa mulher da água que ela tirava do poço de Jacó? Vamos ler um texto aqui, Provérbios 5,
verso 15 ao 18. Preste bem atenção nisso. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome dele nessa noite. Não tem ninguém, 15. Provérbios 5, do 15 ao 18. Não existe ninguém que se pode comparar com Jesus. Jesus sabe como fazer, irmãos. Olha lá. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, pelas ruas ou os ribeiros de águas. Sejam para ti somente, não para estranhos, juntamente contigo. Seja bendito o teu manancial e regozija-te na mulher da tua mocidade. Perceberam? Como que Jesus não estava falando de água do poço de Jacó? Ele estava falando de relacionamento sexual. Tinha algo nessa mulher aqui que levou ela a entrar nessa vida que ela estava. E Jesus então agora está tratando ela. Carência afetiva. A água que essa mulher bebia era de cisterna rota. E o poço, a água não pertencia a ela. Era de cisterna alheia. Quantas pessoas estão fazendo isso, hein, irmãos? Bebendo água de cisterna. Não estou falando só no campo, da área sexual, não. Pessoas que pegam aquilo que não é dele, não pertence a ele. Pegam as coisas dos outros. Roubam as coisas dos outros, né? Roubam a paz dos outros. Bebem aquilo que não é dele. Tem muita gente que faz isso. Depois vem as consequências. E aí a pessoa, não, mas Deus vai proteger. Deus não é obrigado a proteger. Tem um grande problema na vida dessa mulher aqui. Um grande problema. Quando Jesus fala para ela, aquele que beber dessa água, ele vai poder ter uma fonte. Jesus está dizendo assim, eu quero dar para você uma fonte sua, que não se acabe. Porque lá em João capítulo 5, esse evangelho aqui que escreveu João, é considerado o evangelho das águas. Ele fala em água quase todos os capítulos. No capítulo 5, Jesus vai falar que ele é a fonte, o pão da vida, e ele também é a água da vida. A fonte que ele está dizendo, eu vou te dar uma fonte, porque quem tem a sua fonte não precisa pegar de fonte dos outros. Não precisa. Você tem o seu marido e a sua esposa? Você tem alguma coisa que Deus te deu? Ainda que não seja marido e esposa? Deus te deu alguma coisa? Você sente que Deus colocou alguma coisa na tua mão? Você recebeu algo de Deus? É uma fonte que Deus te deu. Por que é uma fonte? Porque ela não acaba. Quem tem um casamento, quem tem um relacionamento saudável, não precisa ir buscar a fonte dos outros. Não precisa. Quem recebeu algo de Deus, não precisa ter. Quem recebeu um emprego da parte de Deus, quem recebeu alguma coisa que Deus colocou na mão dele, não precisa tentar tomar o do outro. Porque foi Deus que deu para ele, aquilo ele não vai acabar. E se Deus tirar aquele, Deus dá outro. Eu não entendo porque tem pessoas que têm medo do outro tomar o ministério dele, né? Porque o ministério não é dele. E se alguém tentar tomar o ministério do outro também, ele vai ficar frustrado. Porque não há possibilidade de fazer isso. Porque foi Deus quem deu uma fonte. E Jesus está falando de uma fonte para essa mulher. Jesus está deixando bem claro. Agora, irmãos, observe uma coisa comigo. Quando Jesus fala isso, você vai perceber no versículo 17, aliás, no versículo 15, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede, olha aqui, para que eu não tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Senhor, ela está entendendo, irmãos, que Jesus sabe. Ela disse assim, no seu âmago, Ele sabe. Ele sabe. Me dá dessa água, Senhor. Eu quero ser curada. Eu não quero voltar aqui mais. Porque as pessoas só vão alcançar a cura se quiserem. Jesus vai falar com clareza. Não precisava Jesus dizer mais nada para ela, porque ela já sabia. Ela sabia que Jesus sabia, e ele sabia que ela sabia que ele sabia.
Viu? Os irmãos já pararam para pensar o olhar de Jesus naquela mulher, irmãos? Se eu fosse você nessa noite, eu glorificava Ele. Aleluia. Jesus está deixando claro que Ele sabe. Ele sabe literalmente o que essa mulher está fazendo. Assim como Ele sabe o que nós fizemos nessa semana, viu? Ele sabe o que as pessoas que não estão aqui hoje estão fazendo nesse momento. Ele sabe por que aqueles que saíram daqui não estão aqui mais. Ele já sabe. Ele conhece. Ele está deixando bem claro, irmãos, que aquilo que ela está fazendo é errado. Porque Jesus jamais vai passar a mão na cabeça de alguém que está errado. Ele é misericordioso. Ele estende as mãos. Ele está pronto para curar. Está pronto para ajudar e restaurar. Mas ele deixa claro que ele sabe que está errado. Isso é Jesus. Jesus está sendo sutil com ela. Glória a Deus. Às vezes eu fico pensando, né, como que Jesus faz? Como que ele é diferente da gente para lidar com as situações, né? Jesus está tocando no ponto nevrálgico daquela mulher. Só ele e ela. Só os dois. Só os dois. Agora, se você acompanhar comigo, como ela já sabia que Jesus sabia, olha o versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Viu como ela sabia? Agora, quando ela pediu da água, que Jesus, me dá essa água, se você voltar um pouquinho, no versículo 15, quando ela diz, me dá essa água porque eu não quero voltar aqui mais, eu quero ser curada. Aí Jesus disse no versículo 16, vai, traz teu marido e vem aqui, chama teu marido. Viu como Jesus não está tratando de água? Do poço? Aí a mulher vai responder assim, versículo 17, eu não tenho marido. Aí Jesus diz para ela assim, disse-lhe Jesus, dissestes bem, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Dissestes bem. Versículo 18, porque tu tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Por que Jesus está falando que isso disseste com verdade? Porque ela andava na mentira. Isso sim, agora você foi verdadeira. Percebeu como que você, quando a gente encontra com aquele que é a verdade,